Então, turma, na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo de monômios. Então, monômio, denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Então, a exceção, ou seja, que não é um monômio, seria, por exemplo, 2 sobre x, seria a raiz quadrada de y, são termos que não serão ditos monômios. Aqui abaixo tem exemplos de monômios, 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 4x sobre 3. Veja que aqui o x está no numerador e não no denominador. Então, turma, geralmente o monômio ele é composto por um coeficiente e a parte literal. Mas há momentos em que, por exemplo, aqui no número 18, que ele não vem com a parte literal, só com a parte numérica. Mas isso não quer dizer que ele não seja um monômio. Tem até uma observação bem grande aqui, nesse balãozinho, dizendo: não se esqueçam de que todo número real é considerado um monômio, ok? Continuando aqui. Então, no monômio nós temos a parte do coeficiente e a parte literal. Perfeito? Observações. Primeira, se você tiver um x ou menos um x, pode acontecer de ele ser representado como x ou apenas como menos x, tá? Então, tomem cuidado com essa observação aí, que às vezes, quando aparece só a variável, por exemplo, assim, só a letra A, aí pergunta-se qual é o termo coeficiente. Aí o aluno diz que não tem. Tem sim, no caso aí é 1. Perfeito, turma? Continuar aqui. Grau de monômio. Grau de monômio, ele é bastante simples, turma. É só ter atenção aos detalhes. Temos esse monômio aqui, ó, 6x ao quadrado, y elevado a 5. Então, a parte literal é apenas x elevado a 2 e y elevado a 5. Perfeito? X elevado a 2, vamos melhorar isso aqui. X elevado a 2 e y elevado a 5. Perfeito? Então, o grau do monômio você vai pegar simplesmente o 2 e adicionar com 5. 2 mais 5, 7. Então, o grau desse monômio é 7. Simples assim, turma. Com relação a monômios semelhantes, um monômio é semelhante quando a sua parte está aqui um monômio, está aqui o outro. Então, eles são semelhantes quando a sua parte literal está aqui. X ao quadrado y, x ao quadrado y é igual. Então, tem que ser toda a estrutura. Então, se você encontrar em algum momento, tiver assim, 10x dessa forma ao quadrado y, né? E tiver menos 5xy, embora tenha as mesmas variáveis, mas o fato de esse de baixo aqui não apresentar o x ao quadrado torna um diferente do outro. Então, tomem cuidado com essa observação. Com relação à adição algébrica, ela depende estritamente do que é monômios semelhantes. Vamos entender o seguinte, que em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes e mantendo a parte literal, ou seja, eu vou adicionar, somar ou subtrair, dependendo da situação, os coeficientes, que são a parte numérica, e a parte literal você vai apenas repetir, desde que eles sejam semelhantes, turma. Então é o seguinte, está aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui embaixo. 5ax menos 7ax. A parte literal é ax e ax. Veja que essas duas partes são apenas repetidas aqui, turma. E a parte numérica é que a gente vai operar. 5 menos 7, menos 2. Então, a resposta, menos 2ax.
Perfeito? Então, só posso somar ou subtrair se a parte literal for igual, estritamente igual, toda a estrutura, turma. Se você encontrar 2x ao quadrado menos 7x, você não pode fazer nada, porque a parte literal não é igual. Embora as variáveis sejam iguais, mas eles não são totalmente igual, porque aqui é x ao quadrado e aqui é apenas x, perfeito? Vamos continuar. Com relação à multiplicação. Multiplicação de monômio, a gente vai logo aqui para a propriedade, que diz o seguinte: quando eu estiver multiplicando termos cuja base é igual, a propriedade de potenciação, que diz multiplicação de termos de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tem que lembrar dessa propriedade. Então, vamos aplicar aqui rapidamente aqui nesse exemplo 1 e nesse exemplo 2. Exemplo 1, que quer calcular a área esse retângulo. A base é 7x e a altura é 3x. A área é base vezes a altura, perfeito? Só para a gente lembrar aqui, né? A área do quadrado ou do retângulo é base vezes a altura. A base, no caso, 7x e a altura 3x. A parte numérica é os 7 e o 3. Tá aqui, ó. 7 e o 3. A parte literal é o x aqui e o x aqui, ó, que tá aqui. Como é x e x, ou seja, as bases são iguais, eu vou repetir a base, que é o próprio x, e se não aparecer o expoente, turma, é sempre 1, tá bom? Então, 1 mais 1, 2. 7 vezes 3, 21. Então, é 21x elevado a 2, perfeito? Nesse exemplo 2 aqui, ele quer calcular o volume. O volume é dado como sendo a medida a multiplicação, desculpe, da base vezes o comprimento vezes a altura. Então, largura, comprimento e altura. Está aqui descrito aqui, turma. Parte numérica, 6, 2 e 3. Está aqui. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Perfeito? E a parte literal, nós temos aqui, que é x, x e y. Está descrito bem aqui, turma. Então, x vezes x, tá x ao quadrado. A variável y não tem como ninguém para se ter a aplicação dessa propriedade, então só vou repetir. Então a resposta é 36 x, y, x ao quadrado y. Essa é a multiplicação. Com relação à divisão de monômio, te aplica também uma propriedade. Diz o seguinte: divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então nós temos aqui, ó, exemplo 1. 12y elevado a 5 dividido por 4y elevado a 3. Então, vamos fazer a mesma aplicação. Parte numérica com parte numérica e parte literal com parte literal. Então, no caso, a parte numérica está aqui, 12 dividido por 4, que é 3. E a parte literal está aqui, que as bases são y. Então, y elevado a 5 dividido por y elevado a 3. Repete a base, que é o y, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, a resposta, 3y elevado a 2. Sempre dessa forma. Novamente, lembrando, se não aparecer o expoente, é sempre 1, tá, turma? Expoente da variável. Com relação à potência de monômios, simplesmente, turma, potência nada mais é que multiplicações sucessivas, de acordo com o expoente. Nesse caso, especificamente, nós temos aqui menos 10, a elevado a 3, tudo isso elevado a 2. Como o expoente está fora é 2, me diz que eu tenho que multiplicar a base, que no caso é tudo que está dentro do parênteses, duas vezes, por ele mesmo, multiplicar ele por ele mesmo, está aqui. Então, ó, vejo que a potência nada mais é que uma multiplicação sucessiva de termos semelhantes. Então, menos 10 vezes menos 10, que é a parte numérica, o coeficiente, e a elevado a 3 vezes a elevado a 3 está aqui, que são a parte literal. Menos 10 vezes menos 10 dá 100. A elevado a 3 vezes a elevado a 3, repete a base, são os expoentes. Está descrito bem aqui, turma. Resposta 100 a elevado a 6. Perfeito?
Aqui tem uma propriedade que você pode acelerar um pouco mais o cálculo, né? Para ser mais rápido. Que é potência de potência. Tá aqui, no caso. A elevado a M elevado a M. Então, eu repito a base, que é o A, e multiplico os expoentes, M vezes M. Então, aqui, vamos aplicar essa propriedade aqui. Seria da seguinte forma. A mesma aqui, ó. Em 10 menos 10, A elevado a 3 elevado a 2. Então, ficaria a parte numérica, menos 10 elevado a 2, né? E ficaria A elevado a 3 elevado a 2. Menos 10 elevado a 2 é menos 10 vezes menos 10, que dá 100 positivo. Produto potência de potência, A elevado a 3, ficaria A elevado a A elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Tá? Perfeito? Essa é a potência de potência. E essa outra aqui do lado aqui que eu esqueci de mencionar, turma, seria a parte de distribuição da potência. Como eu tenho dois elementos dentro do parênteses. Então, se eu tiver aqui 2x elevado a 5, tudo isso elevado a 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes x elevado a 5 elevado a 3. Vou consertar aqui um pouco. Perfeito? 2 elevado a 3 é 8. E 5 vezes 3, 15. Então, 8x elevado a 15. Perfeito, turma? É dessa forma que você vai fazer a parte de potência. Então, turma, espero ter ajudado vocês aí. Agradecer a todos que assistiram até o final desse vídeo. Bons estudos e até a próxima, turma.